Vamos abrir a palavra em Atos na sequência de nossas mensagens no livro sagrado tão importante para a igreja. Agora chegamos no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 16 até o 40. Atos, hoje nós vamos do versículo 16 até o verso 40. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, mantenha aberta. Eu vou ler apenas os primeiros versos e no decorrer da mensagem leremos os demais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou ler até o verso 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Senhor, obrigado por todos os registros feitos por Lucas, que nós aprendemos a amar, ler, aprender sobre os atos dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a revivermos agora, nesse trecho sagrado, lições impactantes, importantes e indispensáveis para a igreja dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta manhã, nesse trecho, é Deus intervém, ou, numa linguagem mais aberta, o poder de Deus em ação. Deus intervém. E isso é importante, indispensável, para não colocarmos Deus numa clausura do Velho Testamento, dos primeiros séculos, e acharmos que Deus virou um velhinho caquético, distante, controlado por nós, e que não tem mais uma linguagem para falar ao nosso coração nos dias atuais, onde o homem acha que domina toda a ciência, já leu todas as obras, já tem todas as respostas, já tem todas as ideologias e filosofias na sua cabeça. Eu quero que você entenda que Deus intervém, Ele age. Não somos deístas. O deísta sempre acredita em Deus, entre aspas, mas ele acha que Deus fez tudo quanto há, deu cordas, estabeleceu leis e falou: se virem, enquanto eu fico tranquilo aqui no meu céu. Isso é a mentalidade deísta. O panteísta já acha que tudo é Deus, então em todo lugar tem resposta. Agora o teísta, ele acredita que Deus é único, criador, absolutamente poderoso, e Ele intervém e governa e rege o universo feito por Ele e a história da humanidade, onde de tempos em tempos, a seu critério, Ele levanta homens, situações que o engrandeçam, pessoas que Ele usa para proclamar verdades eternas, que um dia vão ter um ponto final, a critério dele mesmo. Então, Deus intervém. Em primeiro lugar, na libertação dos cativos, versos 16 a 18. Se a gente puder sintetizar esses versículos, eu poderia dizer o seguinte: sermão do domingo passado, Deus chegou para libertar os cativos da religiosidade, como Lídia, temente, fazia oração, mas ela precisou que o próprio Deus pudesse abrir o seu coração para ele escutar Paulo. E a partir daquele momento, ela e
sua casa recebeu libertação, batismo, nova vida, e uma nova igreja começa na casa dela. Então, do verso 16 ao 18, a gente pode dizer que Deus, Ele é um Deus tão poderoso, um Deus que age de uma maneira tão presente, um Deus assim, que vem para fazer diferença, para intervir na história, para libertar cativos. Havia uma moça, e esse texto declara isso, ela tinha um espírito adivinhador. A palavra aqui, de adivinhador, remete a uma cobra, piton. Da onde vem a palavra pitonisa, que a gente conhece por causa de Saul. Pitonisa, Piton, era uma deusa que Apolo trouxe da mitologia grega, o domínio para ele e o poder para ele adivinhar, descobrir futuro, isso mitologicamente falando. E essa moça era uma espécie de pitonisa. Ela tinha esse poder, ou pensava que tinha, e manipulava as consciências para que as pessoas acreditassem nisso. O duro é que, como escrava, ela vivia para dar lucro ao seu dono. E ela começou a fazer algo que irritou o apóstolo Paulo, deixou ele indignado, porque ela saía correndo atrás e dizendo: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, e eles estão aqui falando a respeito do caminho da salvação. Irmãos, a simples leitura desse texto leva alguém aqui a pensar que Satanás contribui com a evangelização dos povos? Será que alguém lendo, em qualquer tradução, lê isso aqui e fala: poxa, até Satanás prega o evangelho, porque a mulher que tem espírito adivinhador ia atrás, Paulo ficou irritado, e jamais Paulo ficaria irritado, indignado com uma pessoa que mesmo com o poder de Satanás estava ali dizendo: olha, são filhos do Deus Altíssimo. Verdade, estão aqui pregando um caminho de salvação. Aí entra um problema. Na verdade, na língua grega não tem um artigo definido, ele é o caminho. Na verdade, ali ela estava dizendo: ele veio, eles estão pregando um caminho. Então, na cabeça daquela mulher e dos seus ouvintes, ela estava dizendo: do mesmo modo, Zeus e todo o panteão mitológico da Grécia tem um caminho de salvação para vocês também. Era uma rivalidade, era uma maneira de Satanás usar uma mulher adivinha para perturbar, para jogar areia, para contaminar, para dividir a mente daquelas pessoas. Quando Cristo definiu claramente nas perguntas dos apóstolos: eu sou, se a gente fosse pregar em João 14, o que a gente diria? Eu sou um caminho, uma verdade, uma vida? Não, artigo definido, o caminho único. Paulo ficou indignado então por causa disso, e aí ele agiu como sempre devemos agir. Não há pitonisa para confundir, para ajudar, para perturbar. Não precisamos de auxílio. Qualquer cristão tem a autorização de Deus para proclamar o evangelho, para pregar de maneira única. Só tem Jesus, só tem um Deus, só tem um caminho, que é Jesus Cristo. E aí então Paulo olha para aquela moça e de uma maneira muito poderosa, muito clara, sem teatro, ele simplesmente deixa para ela a seguinte ordem: eu te mando, espírito imundo, retira-te dela. E na mesma hora ele foi embora. Sabe o que isso significa? Que Deus intervém. Havia uma situação perigosa, confusa, mas Paulo, na autoridade de Deus, sem debates, sem podcast, sem fazer firula, simplesmente ele sentiu que o inimigo estava ali para matar, roubar e destruir e confundir, e ele libertou aquela jovem de tudo aquilo que a oprimia. Eu pergunto aos irmãos: será que
Temos ficado indignados com as ações do inimigo? Será que nós pensamos que o inimigo não faz mais das suas? Será que achamos que ele está totalmente inapto para fazer o seu papel, quando o próprio Cristo deixa claro, resistir a ele, e ele fugirá de você? Por isso, Deus intervém. Ele intervém, não resista ao mover do Espírito dele na sua vida e nem na vida de pessoas que Deus pode usar você para trazer numa oração a libertação do cativeiro que a oprime, seja qualquer tipo de opressão que aquela pessoa enfrenta por causa do seu próprio pecado, da sua própria vida longe de Deus. Uma filosofia, uma ideologia, uma escolha ruim. Deus veio para intervir e mudar tudo isso e libertar todos os cativos, como Ele fez com essa moça. E isso é maravilhoso para nós, irmãos. Não tem um jeito de sermos salvos, no sentido, entre outros, temos somente Jesus. Ninguém pode nos mudar o pensamento. Aquela jovem estava dizendo algo equivocado, perturbador, uma mistura, diluindo a essência do Evangelho. Paulo se indignou e falou claramente: Deus intervém para libertar todos os cativos. Não negocie, irmãos, princípios. Há uma frase que João Calvino citou, comentando esse texto, curtinha. Olha o que ele diz: a missão daquela jovem, ou a atitude daquela jovem, era confundir a atividade dos missionários cristãos, embaralhando luz e trevas. Só isso. A proposta de Satanás era confundir, perturbar os missionários cristãos, embaralhando luz e trevas. Mas Deus intervém para libertar os cativos. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, do verso 19 ao 24, é que Deus intervém na permissão das provações. Irmãos, nem sempre nós entendemos isso. Nem sempre provação a gente entende como algo benéfico. Nem sempre a gente entende provação como algo de Deus. Tentação não vem de Deus, provação sim. A permissão para que elas aconteçam sim. E aqui, do verso 19 até o 24, a despeito da bênção que aquela jovem recebe, Deus intervém mais uma vez para permitir provações para os benfeitores, para Paulo, Silas. Então, irmãos, não é porque você foi útil, bênção, que a provação não vai te alcançar, que a provação não vai te lapidar, tirar as escórias para que você seja feito ouro nas mãos de Deus. Então, do verso 19 ao verso 25, nós percebemos que Deus permitiu realmente as provações na vida daqueles homens. Olha o verso de número 19, o que ele diz: vendo seus senhores, os donos da escrava liberta, que se lhe desfizera a esperança de lucro, eles agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Olha o verso 20, e levando os dois aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Irmãos, olha só, pelo menos duas coisas: cobiça, preconceito. Por que cobiça? Porque eles queriam grana, eles queriam dinheiro, eles não queriam libertação, eles não queriam nada, só dinheiro. E até hoje, segundo Paulo a Timóteo, ele diz que tem muita gente que, por conta da piedade, da religiosidade, do próprio cristianismo, tem muitas pessoas usando essa maravilha chamada Cristo para benefício próprio, para ter lucro. Quantas não são as igrejas que têm na sua plataforma principal lucro, 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 e usam o nome de Jesus, a igreja de Jesus, a palavra de Jesus, para que eles próprios se enriqueçam.
Diferente desses homens, que pelo menos eram honestos. Usavam Satanás, usavam uma adivinhadora que nem sabia do lucro, porque para ela nada ia. Mas para aqueles homens, todo lucro. Então eles ficaram com muito ódio, com muita ira contra Paulo e Silas, e já os arrebataram e levaram para as autoridades sob a seguinte acusação: esses homens estão perturbando a nossa cidade. Cristianismo autêntico, irmãos, onde Deus intervém, não é um cristianismo que não incomoda, é aquele que incomoda de verdade, a ponto das outras pessoas ou serem libertas mesmo, ou ficarem numa situação de antagonismo para prejudicar o verdadeiro cristão, que leva uma palavra simples, clara, objetiva, mas que vai provocar reações contrárias. Não dá para ser amigo do mundo, não dá para ser amigo do inimigo. Aqui a gente percebe, Deus permitiu provações. Quais? Uma é a prisão. Uma é privar Paulo do seu direito. Mas olha só, no verso de número 21, propagando, o que Paulo está dizendo? Aliás, Lucas está afirmando que aqueles homens acusaram Paulo. Eles estão propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Tantas coisas que nós cremos, irmãos, não fazem parte da pauta dos tempos modernos. Nossas opiniões radicais sobre muitas coisas não combinam com a opinião de muita gente. E às vezes, no politicamente correto, a gente se esconde. Ou não temos competência e coragem para dizer o que cremos, ou nos escondemos para ficar no conforto. Nenhuma das duas coisas Paulo fez. Porque Paulo acreditava que Deus intervém, até permitindo provações para os seus servos mais fiéis e mais dedicados. No seu ambiente de moradia, no seu ambiente de família, no seu ambiente de trabalho, você não é ilhado, você não é blindado. O próprio Jesus disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Então, irmãos, nós temos que viver no mundo. O mundo não pode viver em nós, mas nós não podemos nos esquivar do confronto, dos embates, das opiniões contrárias, seja com patrões, familiares, vizinhos, mas também nós não somos estúpidos a ponto de pensar que um cristão é como se fosse um elefante numa loja de cristal. Um cristão vive na graça, pela graça. Ele tem que ser um autêntico pequeno Cristo, para levar luz, para levar palavra de verdade, para levar afeto, para levar amor, mas para levar uma verdade que não tem duplo sentido, é categórica. Jesus é o caminho, e ponto final. Tudo que não é luz é trevas. E aí então um cristão, na autoridade do Senhor, ele vai levar para o mundo uma verdade. Deus intervém até na permissão das provações. Olha só o que acontece agora dos versos 22 a 24. Levantou-se a multidão. Como é fácil, não é, irmãos? Você emite um pensamento, faz uma declaração no Facebook, e de repente vem uma chuva, uma enxurrada de opiniões contrárias. Não se intimide. O que realmente Deus permitir que aconteça contigo será reflexo do teu testemunho. Se a sua consciência estiver limpa, se você tiver uma vida de postura coerente com o Evangelho, não tenha medo. E olha o que acontece: a multidão se levanta, unida contra quem? Contra Paulo e Silas. Porque eles tinham abençoado e libertado uma mulher escravizada por um espírito adivinhador. Era um bem imenso que nenhuma sociedade secreta pode fazer, que nenhum poder desse mundo pode fazer, mas Deus intervém e usa um servo dele para libertar uma escrava do demônio. E por causa desse bem feito a ela, Paulo paga
com dor, sofrimento, prisão e uma multidão contrária a ele. Verso 22 continua: os pretores rasgaram as vestes daqueles homens e mandaram açoitar Paulo e Silas com varas. Irmãos, está aqui, o Evangelho provoca isso, Deus permite isso, Ele intervém permitindo a libertação dos cativos, mas ao mesmo tempo permitindo a provação dos libertos, dos seus próprios filhos. Olha o verso 24, aliás 23, e depois de darem a eles muitos açoites, jogaram eles no cárcere, e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E o 24, este carcereiro, recebendo tal ordem, olha o que ele fez. Ele levou Paulo e Silas no buraco mais profundo, mais úmido, mais distante, sem luz do sol, e lhes prendeu os pés no tronco. Não há suavidade para cristão autêntico. Céu é lá na frente, é lá no futuro, mas para esse tempo bicudo que a gente está vivendo, nós precisamos crer que Deus intervém. Eu não preciso fazer malabarismos para que Ele me guarde e me proteja. Eu só preciso ser fiel, só isso. Fiel na postura de vida, fiel na proposta de minha fala e autêntico. É o que Paulo e Silas foram. Deus intervém na permissão das provações. Terceira coisa, Deus intervém na realização de milagres. 3 coisas nós já falamos: libertação dos cativos, permissão das provações e agora na realização de milagres. Deus intervém na realização de milagres. Versos 25 a 34. Eu vou apenas citar os milagres. O primeiro milagre, reação dos apóstolos, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ao milagre, oravam e cantavam louvores. No fundo do poço, com os pés amarrados num tronco, eles oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, dá para a gente entender o choque que isso causou naquela prisão? Dá para a gente entender o choque que isso tem que causar em nós? Cadê o milagre das nossas reações? Já que qualquer balanço no barquinho da nossa vida, já estamos nos descabelando e dizendo: ah, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Aqui nós vemos um Deus que intervém na realização de milagres. E o primeiro milagre é a reação dos apóstolos. Uma dupla reação na maior adversidade. Os homens estavam com as costas sangrando, porque se alguém pensa que cinta, que papai e mamãe usavam, e se usar hoje vai preso, vai preso. Enquanto o seu filho fica preso por um monte de ideias erradas, você pode ir preso se bater nele, se der uma surrinha assim, na parte mais fofa, que o próprio Deus preparou para você bater, né? Naquela parte fofa lá. Mas aqui, meus irmãos, a gente vê que eles apanharam de vara. E vocês acham que brucutus romanos escolhem lugares para bater? Eu acho que tinha vergões e sangramento em toda parte do corpo de Paulo e Silas. Além de estarem no lugar mais profundo e úmido das cadeias romanas, com os pés amarrados em grilhões, era hora de blasfemar, era hora de gritar de desespero. Quando a gente lê o texto, a gente vê o milagre. Os homens estavam orando e não estavam nem ensaiando no coral, no louvor, não. Estavam cantando louvores a Deus, e o povo preso. O que é isso? Os irmãos já imaginaram o impacto disso? É maravilhoso a gente perceber que esse é um milagre. O segundo milagre, o terremoto. Verso 26, de repente, no meio do louvor, no meio da oração,
um milagre. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam Paulo no tronco também. Que maravilha, irmãos! Deus intervém. Ele intervém na realização de milagres, seja trabalhando a sua capacidade de reagir bem àqueles que te fazem mal, seja também a sua capacidade de crer que o Deus do universo cuida do universo para teu benefício, para que você entenda e creia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Isso é fato, irmãos, não é teologia só, não é ensino burocrático, pelo amor de Deus, é algo verdadeiro, que causa impacto. Ou eu creio nisso, ou a minha fé vai ser cosmética, burocrática, intelectual, só isso. E isso não faz o mundo tremer, não, faz o mundo encarar a gente. E quando o mundo nos encara, e nossa fé é muito frágil, feito gelatina, aí eles nos atropelarão. Mas Paulo tinha outra fibra, e ele acreditava, Deus intervém. Intervém na reação que a gente pode ter, intervém no mover dele para que o próprio sistema do mundo seja alterado e mudado do universo. E na postura também. Um outro milagre é a postura dos apóstolos. Verso 27 e 28. Olha só, o carcereiro estava dormindo tranquilo, afinal, o que pode acontecer numa prisão romana com tamanho poder? Ele, vendo as portas do cárcere abertas, fez o que um soldado romano tinha que fazer. Por incompetência, por falta de vigilância, ele ia se suicidar, supondo que os presos tinham fugido. Pagava com a vida, não tem conversa. Mas olha só a postura de Paulo. Se fosse um convencional brasileiro, opa, agora é a nossa hora, vamos aproveitar a brecha. Não, mas era uma pessoa que tinha uma nobreza de atitude tão diferente, que Paulo, em alta voz, percebendo o iminente risco, e ele sabendo que isso era postura normal de qualquer soldado romano pego numa incompetência, Paulo gritou: não te faças nenhum mal. Todo mundo está aqui, ninguém fugiu e ninguém vai fugir. Isso é uma postura bonita. Por que eu não vou fugir se a porta está aberta? Por que eu não vou fugir se a cadeia não está mais prendendo meus pés? Por que eu não vou dizer, é um milagre, Deus está abrindo a porta? Sim, mas tinha um outro milagre para acontecer antes da saída definitiva. Era o milagre da conversão do carcereiro. Olha, os apóstolos reagiram com oração e louvor, Deus reagiu mandando um terremoto, a postura de Paulo foi digníssima do nome de Jesus, porque havia um outro milagre a caminho, verso 29 a 32. Então, quando o carcereiro ouviu essa voz de Paulo, ele pediu uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, e se prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, pegou Paulo e Silas, trouxe para fora e disse: olha, irmãos, que coisa linda essa pergunta. Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Teve pregação aqui? Teve um elaborado discurso homilético aqui para convencer o carcereiro? Não, foi somente Deus se manifestando, só isso. Um homem reagindo, orando e louvando a Deus. Deus se manifestando, mandando um terremoto. Deus agiu. Aqueles dois prisioneiros disseram: olha, fica tranquilo, carcereiro, ninguém vai morrer hoje aqui, está tudo em paz, estamos todos aqui. E aquele homem falou: tem alguma coisa diferente nesses prisioneiros, que eu nunca vi em ninguém. E ele fala: não, só pode ser Deus. E naquele momento, aquele homem diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O milagre. Verso de número 31. Paulo e Silas responderam que todos nós precisamos decorar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Quer evangelizar alguém? Quer fazer um milagre acontecer na vida de alguém? Não faça um discurso complexo. Simplesmente diga. Joga o nome de Jesus na pauta. Porque às vezes nós precisamos voltar e aprender. Paulo, como é que você fazia? E ele fala em 1 Coríntios 2, eu não quero que a fé que vocês venham a ter seja baseada em oratória humana, e linguagem persuasiva de saber humano, mas em demonstração de espírito e de poder. O que houve naquela prisão foi demonstração de espírito e de poder. Aquele homem convencido por Deus. O que eu preciso fazer? E Paulo diz, simples, creia no Senhor Jesus, e vai entrar a salvação no teu coração e na tua casa. Milagre, e o último milagre, a transformação do carcereiro. Verso 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, depois de ter ido até a casa daquele homem, ele levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado e todos os seus. Então levou-os para sua casa, preparou uma mesa maravilhosa para eles, com toda a família, e havia ali uma grande alegria, porque eles acreditaram em Deus. Cristianismo promove festa, festa na alma, júbilo. Não é bacana, irmão? Já pensou você na sua família, no meio dos seus amigos, você ser porta-voz de uma alegria tão grande quanto essa? É hora de festa, mesa farta, seja o que for que estiver em cima da mesa, o que importa é o que vai estar no coração de cada pessoa ao redor da mesa. Celebre, porque por um pecador que se arrepende aqui na terra, o que é que acontece com aqueles anjos, né? Como é que a gente poderia chamar uma multidão de anjos, anjaiada, sei lá, né? Um monte de anjos, milhões de anjos, como diz um hino, milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. E na casa daquele carcereiro, o milagre que aconteceu com ele se espalhou para toda a sua família. Deus intervém. Em penúltimo lugar, já chegando no encerramento da mensagem, Deus intervém na defesa da legalidade e do direito. Versos 35 a 39. Quantos milagres, quanta libertação, quanta permissão que Deus dá para que as provações nos atinjam, para os seus propósitos serem cumpridos. Mas Deus intervém também na defesa da legalidade e do direito. Isso aconteceu do verso 35 a 39, bem conhecido dos irmãos. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que vocês fossem colocados em liberdade. Agora, pois, podem sair, podem ir em paz. Certamente o carcereiro morava nas dependências da própria estrutura prisional. Mas agora vinha uma ordem: liberta esses homens. Mas olha o que acontece. Paulo, porém, os irmãos já imaginaram um cristão discutir isso? Estou livre, posso ir embora, mas quem está me autorizando a sair? Deus já tinha liberto tudo, mas olha o que acontece aqui, ó. Paulo, porém, replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, olha a mente inteligente do cidadão romano, vocês nos açoitaram publicamente, vocês nos recolheram ao cárcere, e nós somos cidadãos romanos, e agora às ocultas querem nos lançar fora. Lembra de alguma coisa de noticiário brasileiro? Não é? Então, quando a justiça é manipulada, quando ela é torcida, o povo geme. E Paulo não se permitiu ser esmagado por um direito que lhe assistia, e ele se defende, e ele usa toda a inteligência, toda a autoridade, toda a coragem que um cristão sempre deve ter. E ele fala: agora na moita, vocês querem que a gente vá embora, mesmo que a injustiça tenha sido feita por vocês? E Paulo diz: olha, não será assim.
Pelo contrário, venham pessoalmente e nos coloquem em liberdade. Os oficiais comunicaram os pretores e esses ficaram com muito medo quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Crente não é capacho, irmãos, nunca foi, nunca será. Mas a gente percebe aqui que postura bonita de um crente maduro em Cristo e plenamente consciente de seus direitos de cidadão. Nós somos cidadãos brasileiros e do reino que não tem fim. Lá temos privilégios que ninguém vai roubar, nem o ladrão, nem a traça vai corroer. É o nosso tesouro. Mas aqui somos cidadãos também. Aqui temos privilégios, aqui temos deveres. A lei para isso. E se a lei for burlada, você tem o direito dado por Deus de defender-se. Mas crendo que mesmo que a injustiça seja feita, Deus é que permite, Deus é que sabe o final de todas as coisas. É bonito e a gente tem que entender essa verdade, essa postura de Paulo. E finalmente, Deus intervém na manutenção do estímulo. O último verso, já mencionado semana passada. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, onde tudo começou. E vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Os irmãos perceberam que a palavra confortar aqui é uma palavra que a gente conhece lá de João, quando Cristo diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Paracaléu, aquele que vai andar do lado de vocês, aquele que vai acompanhar vocês, aquele que vai ser parceirão de vocês, amigo, companheiro de todas as jornadas, aquele que vai refrescar a memória de vocês sobre tudo quanto eu vos tenho ensinado. E aí, Paulo, mesmo com dores, mesmo com vergões, mesmo com o auxílio que o carcereiro lhe deu, certamente estava todo com dificuldade de andar, com dores para tudo quanto é lado das varadas que levou. Mas qual era a preocupação dele? Eu vou voltar lá para a casa de Lídia e vou confortar aquelas pessoas. O que será que eles estão pensando? O que será que eles estão preocupados conosco? Vamos lá. E depois que eles foram, confortaram, deram ânimo para aquele povo, eles seguiram o seu caminho. Que coisa bonita, irmãos. Deus intervém na manutenção do estímulo. Sabe o que significa? Conforte o teu irmão, estimule o teu irmão. Quanto mais você percebe que o dia está chegando, tem muita gente que é mais fraca do que você, mais débil do que você. Conforte, dê apoio, fale alguma coisa. Por isso Paulo merece todo o nosso respeito e admiração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: olha só a igreja de Filipos. Na sua membresia tinha uma mulher rica e nobre, chamada Lídia, asiática. Rica, independente, empoderada, como se queira. Havia também uma mulher, miseravelmente, talvez grega, mas não tinha nada, era uma escrava. E havia um classe média, um carcereiro romano, pode ser até aposentado, que tinha uma casa boa, que tinha um salário bom, que tinha ainda autoridade, mas os três, totalmente diferentes um do outro, formaram a gênese de uma igreja, que Paulo lá na frente iria escrever uma carta para ela. E ele fala que aquela igreja era a igreja mais alegre. Por isso, Filipenses é chamada a carta da alegria. Imagina, Lídia com todo o seu testemunho, aquela ex-escrava liberta, dando testemunho na igreja, e aquele romano garboso, todo poderoso, dizendo: olha, eu caí aos pés daqueles homens, porque o que eu vi naquela cadeia foi algo maravilhoso, e eu quero que todos saibam que Deus continua intervindo, fazendo as mesmas coisas nas vidas de quem tem o poder do dinheiro, como Lídia tinha, mas uma religiosidade chinfrim, de quem é escravizada por algum problema difícil de vencer,
eu posso mostrar a bênção do Evangelho para ela. E de quem tem uma vidinha média, normal, sem sobressaltos, achando que está tudo sob controle, até que o terremoto desabe tudo, e ele perceba, tem poder maior por aí que eu não conheço. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de todos nós, e que sintamos nos dias atuais, que Deus intervém a favor dos que temem a Ele, dos que o amam de todo o coração. Amém.